Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Frossar. Deixa eu me apresentar. Eu sou o Guilherme Frossar, jornalista de Belo Horizonte. Formei na PUC Minas em 2016. Se você já me conhece, é porque me viu na TV. Trabalhei nos últimos 9 anos na TV Globo. Entrei lá em 2015 como estagiário, fui efetivado como repórter web, repórter do Globoesporte.com, que depois virou o GE. Globo. E nos últimos 3 anos fui repórter da TV, cobrindo principalmente o futebol mineiro, Atlético, Cruzeiro e América. Optei por sair da Globo agora em abril de 2024 para me dedicar a este projeto, ao canal do Frossar, que não é mistério para ninguém. Aliás, o estúdio, nosso cenário já deixa claro que é um canal setorizado para cobertura do Clube Atlético Mineiro. Duas perguntas que eu respondi demais. Uma eu respondo há 9 anos, ou não respondo, tentava fugir dela. E outra nos últimos dias. A mais antiga, Frossar, você é atleticano? A mais recente, por que saiu da Globo? Eu vou responder essas duas perguntas, mas não agora, não neste vídeo. Ainda nessa semana eu vou publicar aqui no canal um vídeo sobre cada um desses assuntos para tirar a dúvida de quem sempre teve essa curiosidade. Vou falar um pouco sobre essa coisa também de repórter de TV não poder falar o time do coração, falar muito sobre isso nos próximos dias. Por enquanto, a ideia neste vídeo é apresentar o canal, é falar para você o que você pode esperar assistir esse conteúdo aqui no canal do Frossar. Eu vou explicar tudo isso depois da vinheta, porque sim, já temos uma vinheta e ficou muito legal, olha só. Até me acomodei melhor aqui na poltrona porque tem muita coisa pra gente falar. Vamos lá, primeiro duas palavras-chave desse canal: informação e opinião. Informação, claro, eu sou repórter, jornalista, vou seguir sendo aqui no canal do Frossar. É um projeto independente, mas é um projeto de jornalismo. Eu vou cobrir o Atlético ainda como um repórter, falando, claro, de uma forma mais livre e mais na resenha ali com o torcedor, mas a informação, ela é prioridade. Quem me acompanha há mais tempo, me acompanhou como setorista do Galo ainda pela Globo, então a informação é prioridade. Eu vou atualizar o torcedor sempre sobre mercado de transferências, preparação para os jogos, bastidores do clube, ambiente, departamento médico. Então tudo isso vai ter aqui no canal. Diariamente eu vou postar boletins atualizando o dia do Galo para o torcedor. Opinião, porque aqui no meu canal eu posso ser um pouco comentarista também. Eu gosto mais de estatística, de analisar o jogo em cima dos números e, claro, também em cima daquilo que eu vejo. Hoje mesmo, mais tarde, já tem um vídeo de opinião e de análise aqui no canal sobre esse início de trabalho do Gabriel Milito, que, claro, é espetacular. Então eu vou poder trazer um pouco mais de opinião nesse espaço aberto aqui de diálogo com vocês aqui no canal do Frossar. Duas coisas que eu quero deixar muito claras aqui. Aqui no canal do Frossar não vai ter clickbait. Então você não vai ver aqui no meu canal aqueles vídeos chamando atenção que não correspondem à realidade. Por exemplo, grande reforço chegando. Aí você clica, vai ver o conteúdo. Na verdade é só um jogador reserva voltando a treinar depois de ficar um jogo fora por causa de uma lesão muscular. Eu não acho isso justo com o torcedor. Eu não acho que é o correto para alguém que se propõe a fazer um trabalho jornalístico como que eu quero fazer aqui. Aqui no canal não vai ter esse tipo de apelação. E segundo, uma coisa muito importante, pessoal, sobre apuração. Hoje em dia muita gente produz conteúdo para a internet, muita gente apura, muita gente noticia, alguns com mais seriedade, outros nem tanto. Eu não vou entrar nessa briga de quem falou a tal informação primeiro, quem disse que o Vitor entrou na sala do empresário do jogador com o pé direito e não com o pé esquerdo. Não, isso foi informação do canal do fulano, do canal do ciclano. Eu vou seguir o meu padrão de apuração que eu já tinha na Globo, de ter acima de tudo, a preocupação com a correção. Então, quando der para dar informação em primeira mão, ótimo. Quando não der, eu vou seguir tendo o mesmo expediente de checar a informação antes de publicar aqui no canal. Então, eu prezo, claro, pela agilidade, mas acima de tudo, pela correção e pela checagem, que são os princípios básicos da profissão que eu escolhi fazer, que eu estudei para fazer e que eu faço de forma profissional desde 2017. Aqui no canal não vai ser diferente. Beleza? Agora falando sobre os quadros do canal, tem vários aqui que eu quero já dividir com vocês, compartilhar com vocês. Tem muita coisa ao vivo. Por exemplo, depois dos jogos eu vou entrar ao vivo sempre do estádio com a repercussão do resultado direto do estádio. Então zona mista, entrevista coletiva, o ambiente, as minhas percepções ali do jogo, especialmente quando o Atlético estiver jogando fora de casa. Eu estarei sim em todos os jogos do Galo,
Pode ser que nesses primeiros meses do canal eu não consiga estar em todos, mas eu já estarei na maioria, porque, claro, eu estou terminando de me estruturar em relação a equipamento, a tecnologia. Vocês devem imaginar o tanto que é difícil fazer um conteúdo desse padrão de forma independente. Então, nos primeiros jogos, nos primeiros meses, pode ser que eu falte alguns, mas já estou viajando para a Argentina no fim de semana para os Jogos da Libertadores, Rosário e Montevidéu. Aliás, o jogo do Rosário, eu estarei na Argentina, mas não vou para o estádio por uma questão de segurança. Eu vou publicar um vídeo aqui no canal também explicando os detalhes dessa decisão. Em Montevidéu, sim, estarei no estádio para acompanhar Peñarol e Atlético e trazer as informações de lá para vocês. No caso da Libertadores, a gente não pode entrar ao vivo do estádio, é uma regra da Conmebol, mas nos jogos da temporada, sempre ao vivo, depois do jogo, com repercussão, com entrevistas. É uma premissa do meu canal, é uma coisa que eu vou fazer sim desde o início. Vocês vão me ver olhando um pouquinho para o lado aqui em alguns momentos, porque eu coloquei uma colinha ali dos quadros, porque o canal já nasce com várias ideias de quadros. Por exemplo, resenha com o torcedor vai rolar. Muito em breve eu vou trazer aqui os detalhes de quando que vai ser, como, com qual periodicidade, mas eu vou para a rua para conversar com o atleticano, porque eu entendo que o torcedor é o mais importante que existe dentro de um clube e eu não quero ficar aqui só dentro do estúdio gravando, opinando à distância, quero ouvir o torcedor na rua e muito em breve vou falar aqui para vocês em qual formato que isso vai funcionar. Entrevistas, é claro que a gente vai ter. E o canal já nasce com 2 quadros que têm propostas diferentes. A primeira, do campo para fora. Eu vou trazer aqui nesse estúdio profissionais do clube que não trabalham dentro das 4 linhas, ou seja, que não são jogadores. Então a ideia é trazer o fotógrafo, o cara da logística, o cara da segurança, o Glauber, motorista do ônibus, o cara da nutrição. Então tem muita coisa para a gente conversar com o torcedor e mostrar que um clube de futebol vai muito além daqueles que estão ali dentro do campo. Tem que estar tudo funcionando direitinho, porque senão o campo não funciona. E tem um quadro, pessoal, que eu aposto demais nele, que é o Joguei no Galo. Esse eu vou até explicar com um pouco mais de detalhe, que é o seguinte: a minha ideia é entrevistar jogadores que passaram pelo Galo, como o nome já diz, mas sem tanto protagonismo. O que eu quero dizer com isso? A grande imprensa, e eu sei bem porque eu estava trabalhando para ela até 2, 3 semanas atrás, ela foca as suas entrevistas, claro, e faz sentido, nos grandes personagens, nos ídolos do clube. E tem que ser assim, porque o cara precisa ser um cara conhecido nacionalmente, às vezes internacionalmente. Então a gente acaba vendo entrevistas dos mesmos personagens sempre. O Atlético é um clube centenário, milhares de jogadores já passaram pelo Atlético e muitos deles não falam tanto à imprensa convencional ou não dão entrevistas de fato, mas tem histórias muito legais para contar. A gente lembra do Tardelli, por exemplo, como ídolo. Tardelli chegou ao Atlético em 2009 num elenco que 2, 3 caras dão entrevista como ex-jogadores do Atlético, mas tem mais 30 que têm histórias para contar, que compartilhavam o mesmo vestiário, estavam nos mesmos jogos. Então jogadores folclóricos, jogadores que não tiveram boas passagens aqui, esses caras têm boas histórias para contar. Acreditem no repórter que vos fala, histórias até melhores do que os grandes ídolos. Então esse quadro já nasce com 3 entrevistas gravadas. Ainda no mês de maio eu vou publicar as entrevistas com o Edson Seis Dedos, goleiro que jogou no Galo ali em 2009, 2008, 2009. É um cara muito bom de resenha, leva na brincadeira, as brincadeiras que fazem com ele. Perguntei para ele sobre Reinaldo Antônio do bairro das Indústrias, aquela entrevista engraçadíssima do torcedor pro Thiago Reis do Seu Nome e Seu Bairro. Perguntei sobre a história dos Seis Dedos, ele falou, né, sobre a sequência de carreira, falou sobre aquele momento do Galo. Tá muito legal o bate-papo, tenho certeza que vocês vão gostar. Entrevistei o Elton Felipe, que jogou no Galo também naquela geração ali, de 2008 para 2009, o Elton Fight era o apelido, quem é mais antigo vai lembrar, é um zagueiro, né, que jogou pelo Galo, hoje mexe com investimentos financeiros, mora em Brasília, tem uma história super legal, é um cara que contou histórias inéditas que nunca foram contadas, eu garanto, histórias muito boas envolvendo Tardelli, Petkovic, só um spoilerzinho, porque a entrevista ficou muito legal realmente. E entrevistei também já o Bilu, aquele volante mesmo, jogou no Galo na Série B de 2006, jogou 2007, perguntei para ele, claro, sobre o renascimento do Galo naquela Série B, desde a chegada do Leverkusen, sobre o 4-0 de 2007 na final do Mineiro, é claro, o Bilu estava em campo, jogou muito naquele dia, inclusive. Quem pegar o VT do jogo vai ver, a gente lembra só dos gols ali, do gol de Costas, né, o gol do Vanderlei, mas o Bilu foi uma peça importante naquele jogo, foi uma boa entrevista também, e a lista tá muito legal, tem muito jogador que eu tenho certeza que vai render ótimas entrevistas e vocês vão conferir aqui no canal muito em breve, já essa semana eu devo lançar a primeira edição do Joguei no Galo, tenho certeza que vocês vão curtir.
Vamos lá, de novo, apelando para minha colinha para lembrar do Como os Caras Vêm, que é um quadro que eu vou produzir sempre na véspera de jogos importantes sobre o adversário. Então, o Atlético, por exemplo, vai jogar agora os próximos 2 jogos de Libertadores, são contra Rosário e Penharol. A gente já conhece um pouquinho dos 2 times porque jogaram aqui em Belo Horizonte contra o Galo. Mas eu quero entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais nesses adversários. Então, eu vou conversar sempre com alguém que acompanha de perto o time adversário, nesse caso um jornalista argentino de Rosário, um jornalista uruguaio de Montevidéu que cobre o Penharol no dia a dia, para entender o ponto forte do time, o ponto fraco, quem que é o principal jogador, como é que está o momento no campeonato local. Sempre nos jogos importantes aqui no canal a gente vai ter um conteúdo, um bate-papo com alguém que acompanha de fato o adversário do Galo, para o torcedor já ir para o jogo sabendo mais ou menos o que esperar naquela partida. Frossar Entrevista. Esse sim, um quadro dedicado a entrevistas mais robustas. Jogadores do atual elenco, dirigentes e grandes personalidades da história do Galo. Então, quando eu conseguir um personagem, a gente sabe que tem toda uma questão de liberação do clube, no caso do elenco atual, mas quando eu conseguir um personagem que justifica uma entrevista maior, presencial, estará no Frossar Entrevista. Inclusive, eu já tenho o primeiro convidado, já posso revelar aqui, Jesus Dátolo, ídolo do Galo, campeão da Copa do Brasil de 2014 como protagonista. Eu tô indo para a Argentina no fim de semana, vou entrevistar o Dátolo lá em Buenos Aires, presencialmente. Vamos falar dos 10 anos da conquista de 2014, do atual time do Galo, do Gabriel Milito, da vida dele na Argentina, muita coisa legal. Dátolo, para mim, é um dos maiores ídolos da história do Galo, especialmente entre os estrangeiros, né? Um cara que marcou o nome na história de fato, vestiu a camisa, divide com o Zarate, na minha opinião, o posto de maior estrangeiro da história atleticana. Vai ser um papo muito legal, além de ser um cara muito gente boa, um cara do bem. Então vocês podem esperar que o primeiro Frossar Entrevista será com o Jesus Dátolo, já publicado neste mês de maio. E para fechar, preleção. Vai ser a nossa live toda sexta-feira, pré-rodada de Campeonato Brasileiro. A gente vai entrar ao vivo aqui no canal. Vou trazer convidados para o preleção sempre que possível. A gente vai debater a semana, falar da rodada que está para vir, a rodada do fim de semana, analisar futebol como um todo, os outros times, futebol internacional, um bate-papo realmente entre eu, o convidado que estiver comigo e vocês da audiência para a gente conversar sobre futebol. Claro que sempre dando um olhar especial para o Galo, mas falar de futebol de uma forma geral. E dentro do preleção, a gente vai fazer uma postinha na KTO sobre a rodada do fim de semana. Sempre às sextas eu vou junto com vocês ali, a gente vai bater um papo no chat para montar uma postinha para o fim de semana. A KTO é a nossa parceira, já aproveito para falar da KTO, agradecer, a KTO comprou essa ideia, o projeto desde o primeiro momento que ele surgiu, tem mais de um ano, é a nossa parceira no canal. O cupom FROSSAR já está disponível, te garante 20% de bônus no primeiro depósito, colocou R$100, R$20 de bônus para você apostar e mais, primeira aposta sem risco. Apostou que o Galo vai ganhar o próximo jogo, deu alguma zebra, o Galo perdeu, empatou, o valor que você apostou, limitado a R$200, volta como bônus de aposta para você tentar de novo em outra aposta. Então, uma primeira aposta sem risco, isso é lindo. Quem aposta, quem gosta de se divertir com a aposta esportiva, sabe muito bem do que eu estou falando. A liberdade que é se fazer aquela fezinha sabendo que se perder, o dinheiro vai voltar como bônus. Beleza? Valeu demais, KTO. Obrigado a você que está acompanhando esse vídeo até o final. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Falo novamente, a partir de hoje tem vídeo no canal todo dia. Hoje já tem mais um vídeo, mais tarde, falando de Milito. E antes que eu me esqueça, se você também quer ser parceiro comercial do canal, como é a KTO, o contato está aqui na descrição do vídeo. E vamos para cima, a temporada está só começando, o Galo começou muito bem e a gente vai falar muito de Galo durante o ano aqui no canal. Obrigado, um grande abraço.